Procuramos a Luana Piovani e o Pedro Scooby, mas eles não quiseram se pronunciar. O ano começou sem motivos para piadas para Felipe Pontes. O humorista enfrentou uma prisão logo no primeiro dia do ano. Ele foi acusado de agredir a própria mãe durante uma discussão em casa, no interior de São Paulo. O caso ganhou grande repercussão na internet. Felipe aceitou falar com exclusividade ao Domingo Espetacular e deu a sua versão sobre o caso. Ele também fez uma revelação. Eu decidi vir falar porque foi um assunto que incomodou muito, assim, a minha mãe, incomodou os meus amigos. Você colocou a mão na sua mãe? Eu confesso que estou alcoólatra, estou precisando de ajuda aí, eu vou conseguir. O humorista Felipe Pontes passou o último dia do ano passado assim, longe dos palcos, numa delegacia. Eu digo, O homem, que ficou conhecido por fazer a plateia rir, se viu no meio de um escândalo. Felipe foi preso em flagrante por violência doméstica. É investigado por agredir a própria mãe. Pela primeira vez, o humorista aceitou conversar com uma equipe de televisão sobre o caso da agressão à mãe. Isso é uma coisa que não existe, né? A forma como foi falada, a proporção que tomou, a pessoa bater na mãe. Segundo o boletim de ocorrência, no dia 31 de dezembro, Felipe chegou em casa alterado e, quando encontrou a mãe, passou a ofendê-la. Dona Silvânia sugeriu que ele fosse descansar. Ainda de acordo com o registro policial, Felipe pegou a mãe pelo pescoço e a enforcou. Só parou depois que o irmão caçula, João Vitor, acordou e foi apartar a briga, sendo empurrado e ameaçado de morte por Felipe. O humorista nega que tenha atacado a mãe. Ele afirma que a briga aconteceu sim, mas com o irmão mais novo, João Vitor, por conta de investimentos da família. Felipe voltava de uma pescaria com amigos. E aí eu cheguei e falei, que história é essa, né, e tal. E aí ele pegou e falou, fala baixo, que acabamos de se mudar lá para um apartamento novo, então o receio era realmente falar baixo e tal. E eu falei, não fala baixo porque escuta aqui, não sei o quê, e minha mãe entrou no meio para separar a briga, né. O que de fato aconteceu? Você colocou a mão na sua mãe? Jamais, mas em hipótese nenhuma. Isso não é cabível, isso não tem nem lógica. O que aconteceu é que ela foi separar a briga, né? E aquela coisa, não, calma aí, deixa eu falar com ele, essas coisas. Não teve agressão, ele enforcamento, isso é um absurdo, isso aí não existe. Felipe afirma que a repercussão negativa do caso aconteceu por causa da velocidade e da maneira como a notícia se espalhou. A pessoa hoje fala o que quiser, julga as pessoas na internet e vai se replicando num efeito viral negativo que foi tomando uma proporção enorme, né? Agora, eu acho que o julgamento que me incomodou muito. Dona Silvânia também ficou incomodada com a cobertura do caso. Ela fez um vídeo negando que tenha sido atacada pelo filho, ao contrário do que foi registrado na delegacia no dia da confusão. Mas em momento nenhum o Felipe me bateu, tá? Eu não tenho nada, não me bateu, tá? De jeito nenhum. Não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma briga familiar. Virou uma discussão entre os dois irmãos e de briga. E eu, com medo de acontecer uma briga, eu entrei no meio para apartar, eu fui empurrada, então, enfim, aconteceu uma briga dentro de casa. Porque, de fato, quando se agride alguém, a pessoa fica com marca e tal. E o meu próprio irmão falou, mãe, grava um vídeo aí mostrando, né, e tal, como você está. Felipe só passou pouco mais de 2 horas na delegacia. No mesmo dia, depois da audiência de custódia, foi solto. No boletim, ainda consta que Dona Silvânia pediu uma medida protetiva de urgência contra Felipe, ou seja, uma ordem judicial para que ele não se aproximasse dela. Felipe Pontes é do interior de São Paulo. Nasceu em Ribeirão Preto. Por que você não bateu o pênalti? Por quê? O comediante ficou conhecido pelas imitações de apresentadores famosos, atores e jornalistas na TV. Logo, caiu na graça do público. Mas eu quero mandar um beijo para todos os brasileiros que são meus fãs. Aqui na Record TV, Felipe trabalhou em vários programas, entre eles, o Legendários.
Boa noite, você de casa. Acostumado com os holofotes e com a fama, Felipe Pontes já fez muita gente rir por todo o Brasil com as suas imitações. Só que depois da acusação de agressão contra a mãe dele, as luzes se apagaram. O palco mudou. Não é a primeira vez que o humorista se envolve em confusões. Ele foi indiciado em novembro de 2021 por omissão de socorro e lesão corporal depois de se envolver em um acidente em uma estrada do Rio de Janeiro. Na época, a Record TV acompanhou o assunto. A vítima relata que o carro dela foi atingido pelo veículo do humorista, que estava na contramão e em alta velocidade. Felipe foi indiciado pelo caso no início do ano passado. Tá nas gravações, né, das mensagens, a ligação. Ele, poxa, eu pensei que poderia ter morrido. Mas Felipe afirma que enfrenta um problema com o álcool. Fala até em dependência e que tinha bebido no dia da briga com o irmão. O Felipe chegou em casa alterado, bêbado, falando alto e eu pedindo para que ele falasse baixo e alterado ele começou a falar mais alto ainda, né? Eu confesso que estou alcoólatra, estou precisando de ajuda aí, eu vou conseguir. Começou de uma forma assim, de final de semana, e começou a virar um hábito. Daqui a pouco eu estava bebendo todo dia. E muitos amigos estão me ajudando. Todos falaram, Felipe, volta, se trata e volta, pô. Eu acho legal, eu acho muito bom o que eu estou sentindo, assim, de reconhecer, primeiramente, e abrir os braços e jogar um SOS, alguma coisa. E já tem. Eu já estou com uma equipe, vou fazer o tratamento e vai ser difícil. Na entrevista exclusiva para a Record TV, o humorista também falou sobre o pedido de medida protetiva da mãe contra ele. Por que ela pede esse distanciamento? Acho que ela ficou assustada com que eu poderia voltar e como ela mora com o meu irmão, talvez chega lá mas não, a gente fez as pazes, tá tudo certo. Se você pudesse dar um recado em público para sua mãe, o que você falaria para ela? Para minha mãe? O que eu mais amo é minha mãe na vida, pô. Minha mãe é tudo para mim. Minha mãe é tudo para mim. Não teve confusão, não teve agressão, não teve confusão, não teve nada. Se arrepende de alguma coisa? Eu me arrependo. Eu me arrependo porque não era esse o ano novo que eu queria desejar. Ainda mais família, né? Agora, Felipe Pontes diz que quer recomeçar. Afirma que vai iniciar um tratamento contra o alcoolismo e espera que em breve esteja de volta aos palcos.